Gente, então é o seguinte, na aula de hoje, eu até ia mandar um vídeo aí pronto pra vocês, mas eu falei, não, faço questão, pelo menos eles vão ver minha carinha, e a gente vai fazer. Aqui é uma apresentação rápida de uma revisão geral de eletrólise e as aplicações, tá? Então, nesse primeiro slide, a gente tem várias aplicações para eletrólise, dentre as mais importantes, né, eletrodeposição metálica e eletrólise da água. Sendo que, e a obtenção de produtos de larga escala industrial, como alumínio. Então, olha aqui, eu tenho eletrólise ígnea e eletrólise aquosa. Para que serve a eletrólise ígnea? A ígnea serve para a gente obter metais da família A, porque se eu fizer na aquosa, quem descarrega primeiro é o H+, formando H2 e nunca o metal desejado. Então, lembrando que a ígnea eu faço basicamente para obtenção de metais da família A, uma vez que requer muita energia para fusão, além da eletricidade gasta. Então, é um processo que tem um custo muito alto, tá? Então, por exemplo, a eletrólise ígnea do NaCl, aqui tem uma cuba industrial, a gente vai começar a apitar o telefone, mas tudo bem, espero que não entre mais mensagem. Aqui eu tenho uma cuba industrial, onde mostra, então, aqui, ó, a entrada de NaCl, aí esse cloreto de sódio vai ser fundido, aquecido até a fusão, separar os íons, e esses íons, então, o Na+, pega 2 elétrons para formar sódio metálico, e lembrando que o cloreto sempre vem 2 Cl- para formar Cl2 e 2 elétrons. Então, nesse processo, eu obtenho sódio metálico e o gás cloro, que é um gás que a gente usa muito no setor industrial. Já na eletrólise aquosa, eu tenho que avaliar dos cátions, do cátion do metal e o H+, o cátion do OH- da água e o outro ânion. Nossa, cátion, OH-. Não, os cátions, H+, do metal e os ânions, oxigenado ou não, e o OH-. E eu tenho que ver quem descarrega primeiro. Então, lembrando que a eletrólise aquosa é para obtenção de metais da família B, tá? E eu tenho que ver quem que descarrega primeiro, se é o H+, ou o OH-. Aqui acho que não tá, né? Então, a gente tem a fila, então os cátions da família B ganham do H+, que por sua vez ganha dos metais da família A. E por outro lado, eu tenho os íons não oxigenados ganhando do OH-, que ganha então dos oxigenados. Então, é só voltar lá no caderno que vocês têm direitinho essa observação. O que eu queria mostrar aqui para vocês, lembra, até comentei na sala, são os processos de eletrodeposição metálica, onde eu vou depositar um metal sobre outro metal. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma prateação. Então, vamos supor que aqui, olha, eu tenho um objeto a ser prateado. Então, vamos supor que seja um penduricalho aqui da correntinha. Então, eu tenho uma indústria onde eu vou fazer isso em várias cubas, em série, tá? Então, não é uma só, mas aqui está representado uma cuba. Eu tenho aqui o polo positivo e o polo negativo. O polo negativo na eletrólise seria o cátodo e o polo positivo o ânodo. Então, o que é feito? O metal que vai ser depositado, tá? Então, se é prateação, o metal que vai ser depositado é a prata. Se é niquelação, o metal vai ser o níquel. Se é um banho de ouro, o metal vai ser o ouro. Eu coloco aqui no ânodo, tá? E eu coloco um ânodo puro. Então, ou eu ponho ouro, ou eu ponho prata, ou eu ponho níquel, depende do metal que eu quero depositar. O que vai acontecer? Como no ânodo ocorre oxidação e o metal tem a tendência de perder elétrons, esse metal que eu colocar no ânodo vai oxidar. Então, o que vai acontecer aqui? Se eu tenho, por exemplo, prata, a prata vai oxidar a prata mais um elétron. Então, eu começo a ter uma série de cátions Ag+ aqui na solução. Ag+, Ag+, Ag+. E o que acontece com esse Ag+? O cátodo, então, os elétrons, lembrando, né, sempre vão do ânodo para o cátodo, vai chegar aqui um monte de elétron e a prata, né, nesse metal que eu quero pratear, e a prata mais vai pegar esses elétrons e vai começar a formar prata metálica. Aonde? Exatamente aqui, ó, tô contornando meu bichinho aqui. Exatamente na peça que eu quero pratear. E esta camada é uma camada muito fina, quase imperceptível, né, mas é uma camada assim, milimétrica, onde a prata mais da solução
vai pegar o elétron e se transforma em prata metálica. Então, na realidade, tem algumas referências que falam que é um processo físico. É um processo físico? Não, a gente sabe quimicamente que está ocorrendo uma oxidação, uma redução, mas eles falam físico por quê? Porque a prata simplesmente sai de um lugar e vai para outro. Mas ocorreu uma transferência de elétrons, sim, então a gente considera um processo químico. Então, a prata sai do ânodo e se deposita no cátodo. Isso pode ser feito com outros metais. Por exemplo, quando a gente vai, por exemplo, banhar uma moeda de prata, então as moedas de Olimpíadas é banhada hoje em dia, né, não é de ouro puro, é um banho de ouro, um banho de prata, um banho de cobre. Então, eu tenho o metal, tá? Ferro, por exemplo, ou de aço, e eu coloco esse metal aonde? No cátodo. E no ânodo, eu coloco o que eu quero, qual metal que eu quero colocar lá do outro lado, que aqui no caso vai ser cobre. Então, acontece a mesma coisa, olha, o cobre oxida e este cobre oxidado reduz. Porque eu não posso simplesmente tirar o metal dessa peça, né, e colocar lá. Então, esse metal tem que oxidar na solução e da solução ir para a peça. E aí eu vou ter aqui uma moedinha toda com banho de cobre, tá? Que mais? Obtenção de cobre com alto teor de pureza, exatamente isso. Quando eu tenho, por exemplo, um cobre impuro, o que eu faço? Eu ponho ele no ânodo, então eu tenho impurezas naquele cobre, e no cátodo eu ponho um cobre puro. Esse cobre impuro vai para a solução oxida e daí ele reduz na peça só o cobre. O que não for cobre acaba ficando na solução. A gente até chama de lama anódica, porque é uma lama, né? É um resto de cátions que são provenientes do ânodo, tá? Depois a eletrólise da água. Ah, gente, isso eu nem comentei. Ia comentar semana que vem. Mas a eletrólise da água, então, é a formação de gás hidrogênio e gás oxigênio. Tem um vídeo no Uno, onde ele mostra a eletrólise da água e os gases sendo produzidos. Então, se eu colocar 2 tubos de ensaio de ponta cabeça conectados a um fio, isso a gente faz no laboratório todo ano, tá? Esse ano vai ficar, a gente vê, eu vou abordar com vocês na sala de aula. Eu ponho lá 2 eletrodos, 2 tubos de ensaio conectados a um fio, ponho lá água acidulada ou com NaOH e ponho na eletricidade. Aí a gente começa a visualizar as bolhas sendo liberadas no tubo. Esse tubo está cheio de água inicialmente, com as bolhas vai ocupando o espaço, vai empurrando a água para baixo, e eu percebo o gás sendo formado. Então eu vejo a água descer. E o interessante é que um tubo, eu consigo visualizar exatamente que o volume obtido num é o dobro do outro. Por quê mesmo? Porque o volume de gás hidrogênio é sempre o dobro do volume de gás oxigênio. Então, se vocês visualizam isso no experimento, fica mais fácil de guardar, tá? E isso dá para ver. Me lembrem que eu mostro para vocês no vídeo no 1. Então, aqui eu tenho as semi-reações de oxidação e de redução. Eu gosto de trabalhar com de oxidação do oxigênio com 2 OH-. Eu acho mais fácil porque eu já corto 2 elétrons daqui com 2 elétrons aqui. Então, eu uso 2, eu uso meio, eu uso 1 e eu uso 2. Então, eu já corto os elétrons e aí eu vou obter uma água, um H2 e meio de O2. Então, tá na mesma, tá? Mas muitos vestibulares aparece mesmo 4 OH-. Aqui eu tenho a produção de alumínio, que vocês já estão carecas de ver, né? Então, na indústria, quem lembra, fez todo aquele fluxograma, então não precisamos nem ver o slide, olha a reação global, né? Alumina, que vem lá da bauxita, que reage com grafite, formando alumínio metálico. Como nesse processo libera o oxigênio já reage com o carbono dos eletrodos, né? Então, tá aqui o carbono, como tem oxigênio no processo, ele reage já com carbono, formando gás carbônico que é liberado para o meio ambiente. Ok? Nossa, falei que ia gastar 10 minutinhos. E aqui tem uma revisãozinha de um Faraday, quanto vale, né? Até deveria ter colocado aqui 9.500, um pontinho. Que é a carga do elétron, tem o kit, cubos ligados em série, a carga que passa é a mesma, tudo isso eu já falei, tem um exemplo aqui para vocês, tá? Pilha, o metal sofre oxidação e na eletrólise ele sofre redução. Então, tudo isso foi mais do que dito. Acabei.
Tá vendo? Olha, deu 9h57, 9h58, 9h59, 10 minutos. Beijo, meninos. Vejo vocês, meninos e meninas, amanhã, tá bom? Então, por hoje é só.